Valeu aí. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Aí sim, agora eu cheguei nas Zabbix Conference. Não estranhe meu sotaque carioca, tá? Desculpe por isso. Bom, primeiro assim, estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Estava conversando com algumas pessoas que a gente consegue sentir o espírito do open source pairando por esse lugar. A colaboração entre os membros e os cases que vocês estão trazendo, e assim, a colaboração entre empresas, entre times, entre pessoas, isso significa que... Estava até pensando hoje, quando eu cheguei aqui, estava vendo as apresentações, ontem, na verdade, Luciano, 2011, eu enviava um e-mail para o Luciano perguntando: e aí, Luciano, qual o melhor banco de dados para rodar os Zabbix? Esse era o nível de discussão que a gente tinha naquela época, 2011, 2012. Como é que eu faço para monitorar coisas assim, das mais simplórias possíveis, as dificuldades que a gente tinha? Então, a colaboração, e isso está no nosso DNA, né, lá na Red Hat, ela é essencial para esse segmento. Eu, em 2016, quando estive aqui, na verdade em Porto Alegre, viva Porto Alegre, inclusive, falei sobre isso, né? Fiz essa introdução falando sobre as empresas desse segmento, elas só sobrevivem por causa de vocês, da comunidade. Então, não existe nenhuma empresa nesse segmento, parceiros, clientes, sobrevivem sem a comunidade, a colaboração. E é por isso que a gente está aqui hoje, para colaborar com vocês. Ok? Eu vou falar um pouco sobre o Zabbix Operator, mas antes de começar a falar sobre o Zabbix Operator, eu vou falar um pouco sobre por que eu estou aqui, né? Qual o meu lugar de fala? Eu sou da Red Hat, eu não trabalho com Zabbix hoje, trabalhei por muito tempo, tenho algumas certificações, trocentas, me identifico com muito dos sysadmins que estão aqui, LPI 3, todas as certificações que vocês imaginarem, LPI 3, perdão, RHCA, tirei todas as certificações, inclusive a Zabbix Specialist. Então, compartilhar um pouco com vocês dessa minha trajetória, né, como eu cheguei até aqui, e falar um pouco sobre esse cara que é o Zabbix Operator e como ele pode ajudar. Ok? Então, assim, inicialmente, certamente vocês vão se identificar. Recebi uma demanda numa empresa de tecnologia que eu trabalhava para implementar um Zabbix para substituir uma ferramenta comercial, que, diga-se de passagem, custava alguns bilhões. Não conhecia nada de Zabbix naquela época, absolutamente nada, zero. Fui chamado para iniciar um projeto. E, desde então, trabalhamos ali intensamente para poder substituir essa ferramenta, que era basicamente um grande player de telecom e TI no Brasil, com mais de 10 data centers e, sei lá, nem lembro agora, trocentos mil hosts para serem monitorados. E ali começou a minha jornada de aprendizado com os Zabbix. E a partir dali eu comecei a fazer meio que um processo de promover os Zabbix pelo Brasil. Então eu fui para trocentos eventos que vocês possam imaginar, aqui no Brasil, na América Latina, para falar sobre os Zabbix, sobre esse caso. Inclusive fizemos alguns eventos junto com o time da Unirede na época, que foi o primeiro evento anterior à Zabbix Conference, local. Então, feita a introdução, meu nome é Alessandro Silva, eu trabalho na Red Hat há mais de 10 anos, e hoje o meu trabalho é ajudar os clientes que estão na jornada de adoção para Cloud Service. E eu vou falar um pouco o que é Cloud Service, e vou falar como o Cloud Services, o nosso produto, pode ajudar a potencializar as instalações, os ambientes de Zabbix. Como vocês podem construir ambientes mais estáveis para atender os seus ambientes de TI híbrida e seus ambientes heterogêneos, digamos assim. Eu deixei aqui um QR Code, eu não sei nem se dá para escanear, que acho que ficou muito pequeno, com o meu contato. Tem ali meu e-mail, aqui vai te levar direto para o meu LinkedIn. Mas se alguém quiser se conectar e quiser saber alguma coisa, é só entrar em contato através daquele QR Code. A gente vai seguir essa agenda, ok? A ideia aqui é falar um pouco sobre esse desafio que os times de operações têm em relação a monitoramento. Vou falar um pouco sobre o que é o Cloud Service, o Red Hat Cloud Service, para vocês entenderem do que se trata e como ele pode ajudar e a potencializar as instalações dos Zabbix.
Vou falar sobre o que é esse operator, né? Eu vi aqui que apenas uma pessoa levantou o braço e disse que conhece o Zabbix Operator. E aí sim, haverá demo, tá? E no final a gente vai ter um espaço para perguntas, ok? Então essa é a agenda que a gente vai seguir basicamente. Muito se falou sobre esse desafio, né? Acho que esse slide, na verdade, é um resumo do que muitos de vocês falaram ontem aqui, falaram hoje, inclusive. Como eu falei lá no início, o principal desafio que a gente tinha era monitorar workloads tradicionais. E aí, o que seria workloads tradicionais aqui, na minha visão? Servidores, máquinas virtuais, redes, SO, serviços, negócio, uma série de coisas que a gente precisava monitorar. Então, workload tradicional, né? Vamos pensar ali na lata, na máquina virtual, no switch, aquele workload tradicionalzão mesmo. Depois, foram surgindo workloads mais emergentes, né? Eu estou falando aqui especificamente de cloud, de containers, e todos os outros desafios que vocês já encontraram e continuam encontrando, que fogem desses workloads tradicionais. No final das contas, tudo isso converge para a maioria dos cenários que vocês apresentaram aqui, que é o quê? É uma TI híbrida. Dificilmente alguns de vocês têm só cloud ou só on-premise. Vocês têm um mix, né, desses ambientes, dessas tecnologias que vocês precisam monitorar além do negócio. Então, você imagina, né, você precisa de uma única ferramenta e via de regra, muitos de vocês utilizam diversas ferramentas, não só os Zabbix, mas imagina só, ter uma única ferramenta que possa atender a todas as necessidades desse workload que é, em tese, um workload híbrido, né? Então, o que a gente vai mostrar aqui hoje, né? Como o Zabbix pode ser parte desse trabalho, né, dessa arquitetura, para compor, mas também ser um protagonista nessa arquitetura de monitoramento. Ou seja, como você pode usar o Zabbix para monitorar essa TI híbrida. Certamente vocês já se depararam com esses cenários. Então, os diversos atores que tem na infraestrutura, na sua empresa, na infra de TI, né, o seu gerente está preocupado mais com o negócio, ter visibilidade se os níveis de serviço estão sendo atendidos, se as aplicações estão disponíveis, qual é o impacto que está tendo no negócio. Essa é a visão. O gerente de TI ele não quer saber se o serviço lá do sistema operacional, ou se a porta do switch, ou qualquer outra coisa está off. Ele quer saber do negócio. Ele quer ter visibilidade como um todo do negócio. O seu arquiteto ou arquiteta de TI, ela está preocupada em projetar sistemas que sejam mais escaláveis, sistemas resilientes, que possam atender a necessidade do negócio. Então, ela está preocupada ali mais com o desenho, com a arquitetura, com a resiliência do ambiente. O desenvolvedor não. O desenvolvedor só quer saber de monitorar as aplicações. Ele não quer saber, ele só quer saber desenvolver as aplicações. Ele não está preocupado com o monitoramento. O monitoramento na cabeça do desenvolvedor é responsabilidade do time de operações. E o sysadmin, coitado, precisa monitorar rede, servidores, serviços, sistema operacional. E, além disso tudo, ele ainda precisa conviver com diversas ferramentas de monitoramento. E aí, qual é a nossa visão? A gente quer facilitar a vida desse time, entregar uma interface única, integrada, que possa entregar tudo isso. E aí você fica louco, né, gente? Porque vamos combinar. Além de tudo isso aqui que a gente falou, já se fala em monitorar o workload de inteligência artificial, né? Quando, em alguns casos, a gente ainda continua, enfim, criando soluções para atender necessidades básicas, digamos assim. Então, já se fala muito em monitorar workload de inteligência artificial, já se fala muito, como eu estou trazendo aqui a mensagem, de como eu posso entregar essa plataforma que vai monitorar a TI híbrida, e aí você fica louco, porque lembra do caso do nosso amigo lá, do Felipe, nem sei se o Felipe ainda está aí, da Globo.com, da Globo agora, que é uma só Globo. O Felipe falou, pô, eu recebi uma demanda que eu precisava entregar naquele dia, o monitoramento. O cara, acho que estava na academia, pediu ajuda do cara da Lúnio,
que precisava entregar naquele dia o monitoramento. Então, cara, é uma loucura. Você está o tempo todo sendo desafiado. E com tecnologias que eventualmente são emergentes. Eu duvido, talvez, que ele tinha ideia de cara assim, ó, deu uma luz, como eu vou fazer para monitorar as câmeras do BBB? Assim, tiveram que entender, estudar, etc. E nem sempre a gente tem esse tempo. E aí, como é que eu posso utilizar os Zabbix nesse contexto, o Red Hat Cloud Service, para apoiar toda essa demanda, né? Ou seja, eu tenho uma única ferramenta distribuída com um dashboard que possa atender todo esse cenário que eu comentei aqui. Antes de falar do Zabbix Operator, eu preciso falar do Red Hat Cloud Services, né? O que é esse Red Hat Cloud Services? Quantos de vocês aqui conhecem Kubernetes? Levanta a mão, por favor. Ok. Quantos de vocês conhecem OpenShift? Bacana, já é melhor do que o Operator. Tinha um só. O que é o OpenShift? O OpenShift é a nossa plataforma de aplicações na Red Hat. Para que ele serve? O OpenShift é uma ferramenta que vai te ajudar, vai principalmente empoderar os desenvolvedores. Então, a gente vai te entregar uma ferramenta que tem o motor Kubernetes, diga-se de passagem, que vai ajudar no fluxo de entrega de toda a aplicação, fim a fim. Essa é a função do OpenShift. E lá na Red Hat, a gente tem essa oferta, que é justamente o OpenShift gerenciado na nuvem, em parceria com os provedores principais de nuvem, como a AWS, a Microsoft, a IBM e a Google Cloud. Então, quando eu estou falando de Cloud Service aqui, eu estou falando basicamente do OpenShift gerenciado nos principais provedores de nuvem. Ok? E qual o papel aí do Zabbix Operator, que inclusive está disponível não só no Cloud Service, mas como também no On-Premise. Então, o papel do Zabbix Operator, e aí eu vou falar um pouco mais sobre ele agora, o que é, na verdade, um Operator? A missão do Operator é automatizar, trazer inteligência operacional para os seus ambientes, para a criação, no caso aqui do Zabbix, obviamente, inteligência para a criação desses ambientes. Então, ele vai automatizar a operacionalização dessa criação. Tá? E como ele é construído? Existe um framework, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora, mas existe um framework que te entrega ferramentas de desenvolvimento, tá? Te entrega um modelo de distribuição e te entrega um painel, um hub, onde esses operators são distribuídos. Então, como é que funciona? Se você quer criar um operator, você desenvolve esse operator através desse toolkit de ferramentas que é fornecido e está disponível livremente. Você tem o OLM, que é o mecanismo para você conseguir distribuir esse operator para qualquer distribuição Kubernetes que tenha suporte ao OLM, e você distribui através de um repositório que está disponível para todo mundo, que se chama Operator Hub. Então, como eu falei, o operator, ele, via de regra, ele transforma o conhecimento operacional que está na cabeça do sysadmin, né? Então, pega todo esse conhecimento e transforma em código, né? E aí, esse conhecimento é automatizado, né? Eu consigo instalar todos esses que seriam um script shell, etc., através desse operador. Eu consigo, com isso, ganhar automação, então eu consigo automatizar a instalação, configuração e a manutenção dos ambientes através do operator, inclusive upgrades. A distribuição está disponível nesse momento, tá? O Zabbix Operator, especificamente, está disponível do nosso marketplace, ok? Então, hoje, por exemplo, você consegue acessar gratuitamente, mas se você quiser, por exemplo, o suporte da Zabbixia e da Red Hat, você faz uma assinatura ali e aí você vai ter suporte de ambos os fabricantes trabalhando em conjunto. Tá? Então, se você quer usar o Operator, quer suporte, Red Hat e Zabbixia trabalhando em conjunto para te ajudar. Alessandro, por que hoje o Operator da Zabbix não está disponível publicamente no Operator Hub? Conversei essa semana com o mantenedor do Operator e parece que não vai estar disponível no momento no Operator Hub, que é um portal comunitário, mas dentro do OpenShift ele está disponível gratuitamente, mas não tem um plano ainda específico para que esteja lá disponível. Mas lembrando que
está lá disponível no OpenShift. Então, se você quiser usar gratuitamente, você tem os dois modelos. Você pode pagar ou simplesmente usar gratuitamente. E qual a vantagem aqui, né? Certificação. Então, o operator que está lá no nosso Enterprise Hub garante que você está pegando uma aplicação, né, Kubernetes nativa, que foi testada, certificada e aprovada pela Zabixia e pela Red Hat. Tá? Por quê? A gente tem uma imagem que a gente chama de UBI, que é a gente chama de Universal Base Image, que é uma imagem padrão nossa, e a gente trabalha em conjunto com a Zabixia para homologar essa imagem e disponibilizar para ambientes produtivos. Okay? Então, a base tecnológica de tudo isso é o Red Hat Enterprise Linux, que obviamente vocês conhecem e já usam, já estão acostumados a usar na empresa de vocês, o OpenShift e o Operator Framework. Essas três tecnologias são as tecnologias que potencializam a existência do Operator, integrado com esses provedores de nuvem que vocês já conhecem. Coloquei ali o Marketplace para vocês verem como é que é mais ou menos. Então, ali vai estar disponível. Então, você pode ver as informações ali sobre o operador, o que ele faz, quais são as funções que estão disponíveis e etc. Então, você pode acessar gratuitamente ou comprar e ter suporte. Tá? Quem tiver interesse, está lá disponível. Esse é o caminho. E sim, vai ter demo. Então, vamos ter uma demo agora. Eu vou precisar da ajuda de vocês interajam. Eu vou abrir aqui o meu ambiente. E aí, no final, a gente vai ter um espaço para perguntas e uma dinâmica. Se der tudo certo, acredito que em 10 minutos a gente conclui a demo. Demo é sempre emocionante, né? Mas se for sem emoção, não tem graça. Beleza. Estão conseguindo enxergar bem aí atrás, a minha tela? Perfeito? Bom, então aqui, eu estou na interface de um dos nossos cloud services, tá? Que é basicamente o Rosa. Tá? O Rosa é o Red Hat OpenShift na AWS. Okay? Então, basicamente, OpenShift gerenciado pela Red Hat e pela AWS. Okay? Assim como os outros fabricantes. Então, aqui na interface do Rosa, eu tenho aqui os meus operators. Aqui eu tenho o meu Operator Hub, com o catálogo de todos os operators que estão disponíveis. A rede não vai me deixar na mão agora, né? Ok. Então, vou buscar aqui o Zabbix certificado. O outro é o Marketplace para aquisição. Então, aqui eu tenho as versões, ok? Vou pegar a versão mais recente e estável aqui. Aqui são os modelos de deployment, que eu vou mostrar na sequência, ok? Aqui tem instruções de como é que você utiliza, como é que você instala esse operador. Eu vou instalar, vou botar para instalar aqui, porque eu vou precisar criar alguns pré-requisitos. E aí, enquanto ele instala, eu vou criando os pré-requisitos. Então, aqui, basicamente, para quem está familiarizado com o OpenShift, eu vou instalar o operador, ele vai ser instalado num namespace, ou projeto, como você quiser chamar, ok? Então, ele vai instalar no namespace Zabbix, que já está pré-definido aqui, inclusive ele diz que já existe, porque eu já criei esse lab e apaguei, então o namespace continua lá. E eu vou mandar instalar agora esse operador. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês uma tecnologia super revolucionária, chamada ClickOps. Já ouviu falar? Bom, o operador está sendo instalado nesse momento, né? Eu vou aqui e vou começar a criar os pré-requisitos, né? Para toda a instalação do Zabbix, eu preciso do storage, né? Então, eu vou criar aqui um storage claim, um PVC claim, na verdade, um volume persistente. Vou dar aqui o nome para o meu storage, vou definir o tamanho desse disco, 10 GB, por exemplo.
Perdão. Vou deletar ele aqui. Eu vou mudar aqui para o meu namespace Zabbix. Vou criar aqui o meu storage. Beleza. Criei aqui o meu PVC. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui as credenciais, vou criar uma secret que vai passar as credenciais para a instalação. Aqui eu vou utilizar um manifesto, tá? Aqui eu tenho todas as informações, eu tenho a senha do banco de root e eu tenho o usuário e senha do Zabbix. Vou criar esse manifesto. Vou criar secret, na verdade. Beleza, criei os dois pré-requisitos. Eu criei o PVC e criei a secret, ok? Agora, eu vou voltar lá no operador, que ele já deve estar instalado nessa altura do campeonato. Está aqui, ó, o operador está instalado, ok? Então, vejam bem, eu tenho aqui um operador, uma aplicação que já está disponível para todos os clientes que estão acessando esse cluster. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui para a visão do desenvolvedor, ok? E aqui, no catálogo de serviços, eu tenho as aplicações que foram instaladas via Operator. E eu vou instalar, nesse caso aqui, a aplicação Zabbix Full. O que seria isso? Ele traz uma instância do banco, uma instância do front-end, ele traz o Java Gateway, traz o Java Gateway e o Zabbix Server. Então, eu vou criar essa instância e vocês vão ver que ele vai trazer tudo isso, e não é um appliance, tá? Ele traz tudo containerizado. Bom, aqui é o nome, tá? Tá aqui Zabbix Full, não vou mudar. Aqui eu tenho que especificar qual o storage que eu vou utilizar, que no caso é o Zabbix Storage. E aqui eu vou especificar qual é a secret, que é MySQL Secret, que estava lá no manifesto. Ok? E assim, tem trocentas configurações aqui, que são aquelas configurações que vocês já conhecem do Zabbix Server, e eu não vou ficar navegando por cada uma delas. Ok? Então, vou só clicar aqui para vocês verem, tá vendo? Várias opções e tal, informações sobre a interface. Eu posso definir, inclusive, um nome de domínio personalizado para a interface, etc., mas não vou fazer isso, não. Vou mandar criar aqui. Perfeito. Então, agora, o que está acontecendo aqui? Se vocês estão conseguindo ver bem aí, vou tentar aumentar dar um pouco mais de zoom aqui. O que está acontecendo aqui? Ele está fazendo justamente o deployment da aplicação, que é o Zabbix Full, com todos esses componentes que vocês já conhecem. Então, Zabbix Server, Zabbix Database, Front-End, etc. Okay? Ele vai demorar um pouquinho para fazer isso aqui. Mas, enquanto ele faz, eu vou entrar aqui para que vocês vejam o que está acontecendo nos bastidores. Então, aqui ele está criando o pod, né? Então, a gente tem um pod aqui do banco de dados, que já foi criado, já está em execução. Fechar aqui. Agora ele criou o Zabbix Server. Vou clicar aqui para vocês verem. Está aqui o pod do Zabbix Server. Tem aqui a figura do serviço, Zabbix Server. Então, pode ver aqui, ó, respondendo na porta padrão 151, TCP.
hostname do Zabbix Server. Agora está faltando só o front-end e o Java Gateway. Demora um pouquinho. Lembrando o seguinte, tá? Aqui eu estou no ambiente de laboratório. Estou na nuvem? Estou. Mas estou no ambiente de laboratório. Tá? Um ambiente, né, um pouco mais limitado. Nesse caso aqui, eu estou lá na costa oeste dos Estados Unidos. Tá? Porque para garantir, estou com 2 labs em execução, um em cada zona de disponibilidade, que eu não queria correr o risco de chegar aqui e esse lab não abrir. Né? Nunca se sabe, está na nuvem, mas não é impossível de ter um desastre justamente no dia da minha apresentação. Então, para garantir, vamos colocar em várias zonas. Vamos lá. É para hoje, hein? Vou mudar aqui a visualização para vocês verem aqui o ambiente sendo criado. Inclusive com a alocação de CPUs e memória. Vou voltar aqui para visualização normal. Agora vai, hein? Bom, vou fazer o seguinte. Como o Zabbix Server já está criado, vou esperar o front-end subir e vou criar mais uma aplicação. Agora eu vou criar aqui... Imaginemos que estamos criando um ambiente para entregar para um cliente. E esse é um projeto, e eu vou entregar um ambiente completo ali com server, proxy e agentes. Vamos pensar assim, supostamente. Então, vou criar aqui um Zabbix Proxy com SQLite, ok? Só que eu também vou precisar... Não, na verdade, eu vou fazer diferente. Meu tempo está no limite ali. Produção é 3 minutos mesmo que está faltando? Eu vou aqui para o agente. Vou dar um agentezinho aqui. Então, aqui, agente, eu vou dizer para qual Zabbix Server que ele vai apontar. Itens padrão que você já conhece, né? Diz para onde vai apontar e vou clicar aqui em Create. Bom, me parece que o Zabbix Web já está disponível. Vamos clicar aqui para ver o que acontece? Não disponível é o HTTPS. Estou sem certificado, por isso. Aí. Funcionou aí. E aí? A mensagem que... Ufa, né? Já pensou se não abre o Zabbix Front-End? Mas a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é a mensagem de... Né, veja como é simples construir um ambiente com Red Hat Cloud Service e Zabbix Operator. Vejam que existem várias outras funcionalidades aqui que a gente poderia explorar, que obviamente precisaria de mais tempo para explorar. Eu vou só abrir aqui, ó. Estou com uma outra topologia aberta aqui. Aqui. Estou com outro ambiente aqui. Vou mostrar para vocês o outro ambiente completão. O meu ambiente de backup, já que não deu tempo de criar tudo. Aqui, nesse ambiente, eu tenho a figura do Zabbix full, né, com todos os componentes. Eu tenho aqui o Zabbix Agent 2, deployado também. Eu tenho o Zabbix comum, o Zabbix Agent comum, normal, versão 1. E tenho todos os outros componentes. E o proxy está aqui, ó, Zabbix Proxy com SQLite. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha em relação à minha demo. Queria agradecer aí a presença de vocês, o tempo. Não sei nem se vai ter tempo para perguntas. Se tiver tempo para perguntas, cadê a produção? Produção, tem tempo para perguntas? Não temos perguntas, na verdade. Não temos perguntas, né? Aqui só. Na verdade, a gente não tem perguntas para você. Ó. A gente tem perguntas para a plateia.
Ô. Né? O negócio vai Vai girar esquentar? agora. Pode fazer, pode lançar aí. Beleza. Então eu faço a pergunta, então? No Sim, caso? à vontade. Tá. É o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica rapidamente aqui, tá? Eu tenho algumas coisas aqui. E aí eu vou fazer algumas perguntas, e aí quem sabe, se vocês responderem, aí a gente distribui alguma coisa. Ó. Na Red Hat, a gente tem um produto que é o produto base e core para nossa estratégia de automação, fim a fim. Eu apresentei aqui o Zabbix Operator hoje, né? OpenShift, mas existe um outro produto que automatiza. Inclusive, muitos de vocês mostraram esse produto aqui integrado com o ambiente de vocês. O primeiro que chegar aqui e me dizer qual é esse produto, ganha um brinde. Chegar aqui. Primeiro que chegar aqui. É o Ansible. Ansible. Beleza. Valeu. Depois vamos tirar uma foto ali. Aí o pessoal agora tá todo em pé já tá todo... Eu te entendo. Bom, outra pergunta. Peraí, com calma agora, pessoal. Levanta a mão, não precisa gritar. A gente vai ver calmamente. Nem precisa correr para se matar aqui. Isso, a galera que está no meio... O primeiro que levantar a mão, então, para facilitar. Não se matem, por favor. Fica de olho aí para ver quem foi que vem. Próxima pergunta. Ok, próxima pergunta. Alguém saberia me dizer qual é a base, a base para o Red Hat Cloud Services? Produto base do Red Hat Cloud Services. Opa, aqui. Quem levantou? Esse aqui? Kubernetes? Não. A base para o Red Hat Cloud Services. O produto base. Lá no fundo ali. Lá, ó, OpenShift. Foi?